Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, do nosso curso de História Completo. Professor, vamos continuar nossa aula, professor? Vamos sim, vamos. O e-mail é historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto sai, o celular para mensagem 3291650267. Professor, você está mais calmo nesse momento? Sim, estou calmo, sim, mas eu vou te explicar por que eu estou calmo. Estou calmo porque já são agora 1h04 da manhã, 1h05 da manhã, né, da madrugada, e tem gente dormindo. Então não podemos gritar, mas o conteúdo será passado do mesmo jeito. Tudo bem? Então vamos lá então. Conteúdo: História do Brasil 62, Primeira República. Outro presidente, um mineiro, Afonso Pena. Nós já vimos na nossa última aula que ele será lançado sua candidatura com o Rodrigo Alves, mas o Rodrigo Alves tentando dar um calote no Pinheiro Machado, sabendo que Afonso Pena era ligado a Rodrigo Alves, que era seu chegado. Pinheiro Machado apoia Afonso Pena, e como Pinheiro Machado tinha grande influência dentro do Congresso, Afonso Pena segue, nesse caso aí, a presidência. É interessante, pessoal, nós observarmos aqui que Afonso Pena, sendo chegado, sendo também um monarquista, ele vai tentar se distanciar dessa tutela de Pinheiro Machado, tentando sair fora das garras de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado vai fazer de tudo para se aproximar mais ainda de Afonso Pena, e Afonso Pena vai sair. Nós vamos observar aqui nessa aula, pessoal, uma política sendo adotada de uma forma de que diminuir essa força de Pinheiro Machado no Congresso. É interessante. Pessoal, aqui nós estamos falando desses presidentes, mas quando nós chegarmos à fase de 1930, né, na Revolução de 30, nós vamos fazer um apanhado geral desse contexto todo, mas de uma forma explicando as partes econômicas, tranquilo? O que se aconteceu e se desenrolou, beleza? Mas é interessante aqui nós observarmos primeiramente esses presidentes e tentar entender um pouco mais dessa política da República Velha. Tranquilo? Então, vamos falar. Afonso Pena, um monarquista. Ele, como o caso aí de Rodrigo Alves, também são pessoas formadas na escola da monarquia, anti-oligarcas e tudo mais. Mas, só que eles vão aderir a essas ideias republicanas só depois do negócio concretizado. Beleza? Como eu já falei para vocês, ele vai tentar, ao máximo, se libertar das garras de Pinheiro Machado. E como que ele faz isso? É interessante, porque vários políticos antigos estavam ligados a Pinheiro Machado. Então, de uma forma, ele vai substituir esses políticos antigos por políticos mais novos. Essa é a tal da política do jardim da infância. Ou seja, você pôr pessoas novas para ao máximo opor aos antigos que eram ligados a Pinheiro Machado. Ou seja, ele vai dar cargos para ministros, exceto aqui o caso do Barão do Rio Branco, que vai continuar ainda com o Ministério das Relações Exteriores, por sua grande influência, de sua experiência e tudo mais. Ele vai dar cargos para pessoas mais novas na política, tentando mudar essa tramóia, né? Essa tramóia não, esse complô todo aí que Pinheiro Machado conseguiu com esses políticos mais antigos. Aí ele põe aí, no caso aí no Ministério da Guerra, o Hermes da Fonseca, que é sobrinho do tal Deodoro. Ele vai pôr também o Davi Campista, com seus 33 anos, no Ministério da Fazenda. Miguel Camon, com 27 anos,
vai para o Ministério da Aviação. E na Câmara também ele vai levar um cara a ser líder da bancada mineira com seus 24 anos, o tal do Carlos Peixoto. E nesse caso, Afonso Pena vai começar a se distanciar dessas pessoas mais ligadas com Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, pessoal, ele não dá o braço a perder. Ou seja, ele não se dá por vencido. Ele tenta ao máximo visitar Afonso Pena, principalmente à noite, ficar até altas horas falando com ele, discutindo as coisas e tudo mais. Mas, de uma forma ou de outra, pessoal, o Afonso Pena ele vai ao máximo tentar se distanciar do Pinheiro Machado. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer de uma forma de quê? Como nós já vimos primeiramente com a política do Jardim da Infância. Mas tem até casos, pessoal, que é interessante e acho meio também uma coisa interessante de se falar, é que a própria mulher do Afonso Pena, ela falava dessas visitas, né? Que essas visitas que ocorriam até altas horas da noite, e ela sabia que Afonso Pena gostava de dormir mais cedo. Então, quando eles notavam que Pinheiro Machado estava chegando no catete, ela falava com os empregados para adiantar o relógio. Uma forma aí de tentar ao máximo tirar Pinheiro Machado dos pés aí de Afonso Pena. Tranquilo, pessoal? E o que nós vamos observar? Rui Barbosa, ele foi numa conferência em Haia, em 1907, onde ele representou o Brasil. Rui Barbosa chega e, de volta, tenta ajudar, nesse caso, Pinheiro Machado, ou seja, tenta reerguer Pinheiro Machado. Ele faz um discurso lá, porque como que esse senador, o Rio Grande do Sul, pode estar afastado de nossa política e tudo mais. Então ele tenta fazer isso. De uma forma ou de outra, Rui Barbosa ele tenta fazer isso para barrar os avanços na Câmara de Carlos Peixoto, indicado aí por Afonso Pena. Mas só que esse apoio não dá certo a Pinheiro Machado. O que nós observamos aqui nesse caso? Tá chegando, né? Afonso Pena já começa a falar um bocado já sobre esse negócio de reeleição, de sucessão, e ele joga um nome, o chefe de Minas Gerais, do estado, João Pinheiro, a sua sucessão. João Pinheiro e Carlos Peixoto eram pessoas fortes aí para Afonso Pena se permanecer no poder. Só que o que acontece? João Pinheiro morre. João Pinheiro morre e, nesse caso, após a morte de João Pinheiro, pouco tempo depois, Carlos Peixoto sai da Câmara. O que acontece? O Afonso Pena ele perde os dois sustentáculos primordiais dele. Um no estado de Minas Gerais, o apoio, e o outro na Câmara. E nesse caso você observa o quê? Você observa que Pinheiro Machado pode ganhar mais destaque. O que Afonso Pena faz? Faz a ideia, né? Indica como a sucessão o Davi Campista, que era, nesse caso, como já falei para vocês, imbuídas nessa política do Jardim da Infância, o ministro da Fazenda. Só que Davi Campista, pessoal, não era um líder, ele não tinha na sua realidade, jamais aspirava o cargo de chefe da nação. O que se observa nesse momento? Se observa uma crise política. O próprio, vamos dizer, o Hermes da Fonseca manda uma carta para Afonso Pena, falando para Afonso Pena que o Davi Campista não era aquela pessoa prestigiada para a nação.
O governador aí de São Paulo, o Siniato Braga, toma as dores e faz um revoado danado e pede Afonso Pena para exonerar Hermes da Fonseca do cargo aí de ministro da guerra. Afonso Pena não adere a essa ideia de Braga, por causa de reações e tudo mais, e nesse caso há uma crise política dentro do governo de Afonso Pena. O que vai acontecer? O Pinheiro Machado consegue, né, nesse caso, ter uma forma agora de agir. Ele não age, mas ele procura o momento oportuno para agir. Então, Pinheiro Machado age, lança, nesse caso, a candidatura de Hermes da Fonseca. Claro que você tem nessa ideia aí, dentro dessa discussão, a ideia de lançar a dúvida, nesse caso, de Hermes da Fonseca ou Rui Barbosa. Né? Só que Rui Barbosa, nesse caso, não vai, e uma discussão lá dentro, o Rosa Silva, né? Acho que foi o Rosa Silva mesmo, que fala ainda, com o Rui, nem para o céu. Então, Rui Barbosa não é indicado. O que acontece? Rui Barbosa, ele vai sair, ele vai atacar agora, de qualquer jeito, o Hermes da Fonseca, dizendo que se Hermes da Fonseca entrar no governo, está o fim da tranquilidade dos governos civis no Brasil. Que vai voltar aquela ideia lá de trás, como nós falamos, de Deodoro e de Floriano. E aqueles pessoal que era adeptos a Hermes da Fonseca joga na cara do Rui Barbosa, lá atrás também, a crise do encilhamento, que foi aquela emissão de papel moeda. O que acontece? Afonso Pena morre antes de terminar o seu mandato. Ele morre com um ataque no coração e tudo mais. O Afonso Pena vai para a cidade de Pé Junto. Nilo Peçanha entra no seu lugar como vice. Aí governar mais um ano. O que acontece? Com a ajuda de Pinheiro Machado, Hermes da Fonseca ganha. Hermes da Fonseca é o nosso próximo presidente que nós vamos ver na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Um abraço aí e valeu!